Saudações, observadores da decadência nacional. Como estão vivendo o clima de futebol? Espero que seu sistema imunológico esteja pronto para suportar altas doses de cinismo, porque o que vamos dissecar hoje não é política simples, é um ato de ilusionismo barato desses que querem te vender como se fosse alta magia. Hoje vou falar para vocês sobre como a senhora da quarta transformação está tentando desesperadamente fazer com que sua imagem não cheire a naftalina, ou pior ainda, a fracasso, usando estrelas de Hollywood como detergente de luxo. Vocês sabem que aqui gosto de tirar o glamour da realidade para ver o que há por trás. Muita corrupção, um monte de ego e, como cereja do bolo, a creme de la creme da política. E o dinheiro comemorando no castelo de Chapultepec, enquanto o resto dos mortais briga por um ingresso ou, o mais vergonhoso, por um espaço numa praça pública para ver o jogo, nem que seja de longe, numa tela. Parece que assistimos a uma tragicomédia escrita por macacos com máquinas de escrever. Deixem suas expectativas no lixo e preparem o estômago, porque hoje vamos analisar o último grande episódio da nossa novela nacional. A Copa do Mundo, o medo, a incongruência e a atriz que nos venderam como representante do México para o mundo. Vamos nessa! Primeiro vamos ao banquete dos intocáveis. Acontece, querido público oculto e conhecedor, que, como já vimos, entre manifestações, brigas e um país que está desmoronando, a Copa do Mundo de 2026 começou. E claro, como poderia começar um evento esportivo que movimenta bilhões de dólares sem um jantar de gala no próprio castelo de Chapultepec? Porque, obviamente, não há lugar melhor para discutir o esporte mais popular do mundo do que em um castelo construído para imperadores e vice-reis, longe, bem longe da poeira dos campos de várzea. Sem falar que foi organizado nada mais nada menos do que pelo governo próximo ao povo, aquele da austeridade, como dizem. A cena é quase de um filme de humor negro. Gianni Infantino, o chefão da FIFA, essa entidade que todos amamos odiar, decidiu que o prelúdio ao barulho do estádio precisava de um toque de sofisticação. Lá estavam todos, a dona Cláudia Sheinbaum, os empresários de sempre, já sabem, aqueles que nunca perdem, e aquela fauna da socialite que aparece em todas as fotos onde tem champanhe de graça. Lá estavam eles, como em todo evento, humildes e próximos do povo. A Emílio Azcárraga, aos Slindomit, Arturo Elias Ayub, enfim, a nata e a elite de quem realmente toma as decisões neste país. Todos bem penteados, bem vestidos, brindando pela irmandade do futebol. Como é bonito o futebol quando você tem um chefe como Eduardo Garcia, do Máximo Bistrô, desenhando seu menu em vez de um sanduíche de milanesa na porta do Azteca. Não há dúvida de que a ironia é um esporte radical. O que mais me faz rir de toda essa pantomima não é o fato de se reunirem, mas sim a coreografia do poder. Infantino, com esse sorriso que parece permanentemente fixo com botox, falando sobre a comunidade do futebol mundial. Enquanto ao seu redor desfilavam apresentações de dança regional e um show de drones. Drones, porque nada representa melhor a tradição mexicana do que um enxame de tecnologia taiwanesa sobrevoando o bosque histórico. Mas o clímax da noite, o momento em que a ironia atingiu níveis estratosféricos, foi quando colocaram Alejandro Fernandes para cantar El Rey. Vocês percebem? O presidente da FIFA, o homem que transformou o futebol em uma máquina de fazer dinheiro às custas dos torcedores, ouvindo El Potrillo cantar: "Não tenho trono, nem rainha, nem ninguém que me compreenda." Por favor, se alguém tem trono hoje em dia, é o Infantino. A ironia é tão pesada que dá para cortar. Eu me pergunto, por que a Presichaches e seus porta-vozes não divulgaram esse evento como fizeram com a palhaçada de ir assistir ao jogo em um centro esportivo em uma subprefeitura da cidade? Vocês já sabem que eu gosto de jogar perguntas no ar. Enfim, isso me leva ao próximo assunto. Desde que existe a política, existe a necessidade dos medíocres de se aproveitar do brilho dos outros. Não é novidade, é a velha confiável. Se a sua gestão é cinza, entediante ou francamente desastrosa, não tente melhorar a realidade. Isso leva muito tempo e, bom, trabalho de verdade. Melhor, procure alguém que tenha o brilho que te falta e use essa pessoa como um escudo humano. Ou melhor dizendo, como um Photoshop ambulante. O manual do político é simples. Encontre um ídolo de massas.
alguém que o povo ame por razões que não têm nada a ver com inteligência ou política. Esportistas, atores, cantores, influenciadores, ou melhor ainda, se puder conseguir todos ao mesmo tempo, melhor ainda. Organize o encontro, uma selfie, um evento de massa ou uma saudação gravada. O importante é que o contraste visual seja brutal. O político engessado ao lado do carisma que lhe falta. Venda a narrativa. Veja como somos próximos da cultura popular. Veja como nossa visão é internacional. É uma estratégia de marketing puro, de legitimação por osmose. Eles acreditam que, se o famoso sorrir com eles, as pessoas vão esquecer os indicadores econômicos, a crise de segurança ou a infraestrutura precária. Ou, neste caso, que vivemos sob um narcoestado. E aqui entramos no terreno onde a ironia fica tão pesada que quase dá para mastigar. O México não é exceção a esse circo. Na verdade, somos os mestres de cerimônia. A recente participação de Salma Hayek na inauguração da Copa do Mundo de 2026 nos deixou uma cena que, se não fosse tão trágica, seria uma joia da comédia negra. Temos a administração atual, que baseia toda a sua identidade na austeridade republicana, no discurso de não somos iguais e no ódio ao elitismo neoliberal, recorrendo a Salma Hayek para tentar o que exatamente? Para que precisam dela? A resposta é óbvia, para limpar a própria imagem. A quarta transformação, e muito particularmente a administração de Claudia Sheinbaum, está sentindo o peso de uma gestão que, por mais que tentem maquiar com mañaneras e dados otimistas, não se conecta com a realidade de um México que se sente à deriva. Que melhor maneira de disfarçar a ausência de resultados do que recorrer a uma das mexicanas mais famosas do mundo no maior evento esportivo do planeta? É a Copa do Mundo das Máscaras, Salma como presidente suplente e o naufrágio de um governo. Na quarta transformação, eles não buscam realidades, buscam malabarismos, e o desta inauguração foi simplesmente de nível olímpico. A covardia tem nome, vamos deixar claro, sem anestesia. Claudia Sheinbaum não foi ao estádio Azteca. Sim, ainda se chama assim, não me importa quantas vezes queiram mudar o nome. Não foi por agenda, não foi por excesso de trabalho, que já sabemos que é pouco, não foi porque tem pânico. O temor de ser vaiada diante de um estádio cheio é o ponto fraco desta administração. E é aí que o encanto dele se quebra. A mulher que se diz herdeira do povo sábio não teve coragem de ficar diante do povo, porque sabe, no fundo de sua alma, que o amor do povo que ela tanto ostenta é uma moeda que já não tem valor no mercado da realidade. Então, quem comanda o regime quando a chefe não quer aparecer? Pois mandam o Coringa, Salma Hayek. Sim, a mesma Salma que, com todo respeito à sua carreira em Hollywood, há 35 anos, vê o México por um telescópio forrado de dólares, seja da França ou de Los Angeles. Qual a lógica por trás disso? Eles acharam que só porque a Salma colocava um filtro do Instagram com a bandeira do México, o povo ia esquecer a inflação, a falta de abastecimento e a insegurança? É a definição perfeita de oportunismo estético. Salma não representa o México do povo, aquele que acorda às 5 da manhã para ir trabalhar. Salma representa o México que eles gostam de exibir, aquele da mexicanidade vendida para o exterior, o da foto sem pobreza, o do discurso que não incomoda ninguém. E aqui vem o melhor, a reviravolta que ninguém pediu, mas todos sabíamos que ia chegar. Nos disseram que o ingresso da Chaches, um ingresso que obviamente nunca existiu, era para uma mulher indígena. Nos venderam a imagem da humildade, da inclusão, de estar junto com os esquecidos, uma narrativa linda para a coletiva matinal e para a mídia comprada, não é? Mas como tudo neste governo, a realidade acabou sendo um papelão mal colado. Acontece que o ingresso, esse ingresso do povo, acabou ficando nas mãos de por uma estrela de Hollywood. A menina indígena, provavelmente, estava assistindo ao show de uma poltrona enquanto Salma posava com Gianni Infantino. A verdadeira genialidade política, se é que alguém lá dentro tem 2 neurônios conectados, teria sido levar essa menina, teria sido um golpe de mestre de relações públicas, uma mensagem poderosa. Mas não, esse nível de estratégia exige empatia, e a empatia não está no manual de instruções da quarta transformação, mas é aqui que a narrativa entra em curto-circuito. A estética. Lá vimos Salma, vestida de Gucci, uma marca que é o epítome de tudo o que a narrativa oficialista despreza, ou finge desprezar.
A mensagem, aquele sotaque americano que tanto chamou a atenção, não é uma crítica à pessoa, à Salma, cada um fala como quiser, mas é um tapa na retórica da mexicanidade pura e no nacionalismo rançoso que o regime tanto promove. A incongruência. Vivemos uma transformação real ou é só a velha elite brincando de poder? É uma contradição ambulante. Por um lado, pregam a humildade do povo sábio e, por outro, usam o símbolo cosmopolita de Hollywood para validar seu status internacional. Isso é, sem dúvida, quando o desespero se veste de gala. O que isso revela, além da anedota, é uma profunda insegurança. Quando um governo precisa chamar um famoso para legitimar sua presença em um evento global, é porque, internamente, sabem que sua própria marca, seu próprio capital político está desgastado, está uma merda. Claudia Sheinbaum reconhece que seu governo enfrenta desafios. A legitimidade não se constrói com discursos populistas, nem indo a um centro esportivo para ver um jogo ou recorrendo a estrelas de cinema. A legitimidade se constrói com resultados, com segurança, com uma economia estável. Mas, como isso é difícil, por que não recorrer à política do espetáculo? É o triunfo da imagem sobre a substância, é a política reduzida a um reel do Instagram. O preocupante não é Salma Hayek aparecer na Copa do Mundo. O preocupante é que o Estado mexicano use esse espaço para tentar, com um desespero brutal, demonstrar que aqui está tudo bem, enquanto a realidade explode na cara deles. O mais patético de tudo isso, se é que pode ser ainda mais, é que Salma Hayek, com uma carreira consolidada, se preste a essas porcarias. O que será que tem por trás da cortina? Será talvez uma perdão de impostos? Favores pessoais? Não sei, mas seja qual for o motivo, não é certo. Porque já basta termos um narcogoverno incompetente e fracassado que mente e nos humilha, para ainda ter uma senhora que nem mora no México vindo se tornar cúmplice de um narco-regime que justamente se importa com tudo, menos com os mexicanos. Que falta de vergonha na cara, Salma! Você me dá nojo! O que a atriz negociava? Por que entrar nesse jogo? A essa altura, que uma figura de renome internacional apareça como o rosto de um governo que está desmoronando diante da sombra do crime organizado, não é coincidência, é uma mensagem. Quando o Estado não pode mostrar a cara porque ela está manchada de sangue ou de desaprovação, procura uma máscara brilhante para esconder a decadência. Salma não é a porta-voz, é a maquiagem. E a maquiagem, por mais cara que seja, não esconde a gangrena de um regime que transformou a política externa em um circo onde os animais somos nós. Decepcionado? Eu também. Surpreso? Nem um pouco. Este governo não constrói pontes, constrói muros de propaganda para não ver que o país está escapando das suas mãos. Eles falaram muito sobre os pobres em primeiro lugar, mas na hora do show preferem a elite. A pergunta, o que eu deixo para vocês, supera os "e", que os seguidores da 4T certamente evitarão responder. Vocês acham mesmo que uma atriz de Hollywood, usando milhares de dólares em roupas de grife, vai resolver a crise de credibilidade do governo? Ou será que, no fundo, esse regime ama o elitismo neoliberal tanto quanto qualquer um, desde que sejam eles que apareçam na foto? Fica aí a reflexão para vocês pensarem enquanto veem o dinheiro dos seus impostos se diluir em estratégias de marketing político, em vez de infraestrutura de verdade. Não acreditem em mim, acreditem no que vocês veem. No fim das contas, esse evento não é para os fãs, não é para o jovem que economizou 2 anos para ir a um jogo. É uma declaração de princípios. Nós é que mandamos, nós é que temos o castelo. Nós temos o seu dinheiro para fazer o que quisermos. E vocês? Vocês têm a permissão de nos assistir pela TV. Bom, isso se a gente quiser, enquanto brindamos. É fascinante ver como usam nossa história, nosso castelo de Chapultepec, como um cenário de luxo para que a elite se sinta confortável. Colocam os políticos para posar, os empresários para fazer lobby e as celebridades para animar o desfile de vaidades. Tudo sob o pretexto do esporte. Que bela merda! Salma levou a foto para sua egoteca, Sheinbaum ficou com medo e nós continuamos com a mesma pergunta de sempre. Quando vão parar de nos humilhar e nos governar de verdade? Então, enquanto amanhã e durante a Copa do Mundo só se fala dos gols e dos resultados? Enquanto pintam o rosto com as cores da bandeira e tomam uma cerveja gelada?
Enquanto rezam para São Judas para que, pela primeira vez na vida, um bando de inúteis que ganham milhões de pesos por serem medíocres, pelo menos passem da fase de grupos. Lembrem-se das mães buscadoras ignoradas. Lembrem-se da falta de medicamentos, da ausência de instituições e de que já não existe divisão de poderes. Lembrem-se que vivemos sob um regime que prefere defender seus narcopolíticos do que proteger você e sua família. Lembrem-se que antes da bola rolar, nossa paz e nossa dignidade já tinham sido empenhadas. Enfim, eu já me cansei de tanta opulência. Se vocês gostaram dessa dissecação sobre como se gasta o dinheiro e o poder neste país, das mil maravilhas, já sabem o que fazer. Compartilhem este vídeo. Lembrem-se que estamos em guerra, México contra Morena. Ninguém vai vir nos salvar se não fizermos isso nós mesmos. O que vocês acham? Leia os comentários de vocês. Nos vemos na segunda-feira. Lembre-se que você pode fazer suas doações via PayPal. Encontre as informações respectivas na caixa de comentários. Graças a você, este canal continua ativo. É muito importante se inscrever, dar like e apertar o sino para receber notificações sempre que houver novo conteúdo. Obrigado!